Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um episódio do nosso bate-papo, podcast Papo de AZ, e hoje temos o prazer de receber uma convidada muito especial, uma convidada que nasceu em Ribeirão do Largo, Bahia, atualmente reside em Vitória da Conquista, mãe de Pedro, pedagoga, assistente social, escritora, autora dos livros Eu, Poesia, de 2023, Pedro e as Letras do Alfabeto, também de 2023, Eu, Tu, Elas, Nós, Mulheres, 2024, coautora do livro Entre Sonhos e Travessuras, também de 2024, e do Café das Três, de 2024, que é o tema desse nosso bate-papo. Além disso, ela é fundadora da comunidade Palavrilha e membro do coletivo dos escritores conquistenses. Ibiane, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. Fique à vontade, a casa é sua. Uma boa noite. Boa noite, Danilo. Prazer todo meu poder estar aqui nesse podcast, poder dialogar um pouco sobre literatura, sobre poesia e sobre o tempo. Desde já, assim, eu lhe digo que é uma satisfação enorme te receber aqui para falar desse livro, Café das Três, Poesia, Pausa e Contemporaneidade. Vamos falar um pouquinho dele, mas antes da gente iniciar sobre esse livro, eu queria saber de você, Biane, para além dos títulos, quem é você na vida real, no silêncio, no intervalo entre uma página e outra? Uma mulher muito observadora, uma pessoa otimista com o mundo. Eu costumo dizer que eu sou otimista realista, né, com o mundo, mas assim, dentre tantos outras qualidades, seria uma pessoa observadora. Eu transito em 3 profissões, então assim, e a observação faz parte de todas as 3 profissões. É uma pessoa extremamente simples, sou uma mulher simples, sou uma mulher do campo, que está morando na cidade. Eu falo que eu sou um pássaro na cidade grande, mas é isso, uma mulher extremamente simples, adaptada nesse mundo, né, nessa selva, que é este mundo grande. E o Café das Três, curiosamente, ele nasce de uma observação, exatamente de um Café das Três. O que esse momento revelou para você? Olha, o Café das Três, ele nasce realmente de um Café das Três. Quando eu falo do livro, né, o título veio no meu trabalho, 3 horas a gente para tomar um café, todo mundo aqui adora café. E aí todo mundo parou com o celular na mão. Todo mundo no celular, e aquilo me angustiou, né? E aí eu virei para a equipe que eu trabalho, e eu disse assim, gente, nós só temos 10 minutos para o café e todo mundo vai ficar no celular. Aí eu fiz a pergunta, eu falei assim, deixa eu me perguntar, quais os 10 minutos que vocês têm só para vocês, que não seja as necessidades fisiológicas, que não seja um banho. E aí tinha 4 colegas, pararam todo mundo e não conseguiu me responder. Daí, na sua poesia, eu fiz a poesia que dá o nome ao livro, Café das Três, onde eu trago essa reflexão sobre o tempo. Esse livro ele vem trazendo toda uma reflexão sobre o tempo. Então, eu usei o café, que é consumido nesse país, né, por quase todos os brasileiros, mas dessa forma onde que a gente leva a pensar o que nós fazemos com o nosso tempo. Então, surgiu daí, de um Café das Três de verdade. E é bem interessante esse ponto, Ibiane, porque hoje essa dificuldade da gente compreender o tempo, ele infelizmente não tem trava, não espera, e a gente está muito acelerado. Como você sente essa percepção do cotidiano e assim conseguiu transformar em poesia uma questão humana e visível, porque essa questão da gente estar acelerado e não tem tempo? Através dessa crítica social, né? Eu escrevo baseado numa crítica social, na minha escrita literária. E
E sobre esse tempo, que não é nada mais do que no capitalismo, né? O capitalismo usa o tempo contra nós, na verdade. O que o tempo é a favor da gente. Só que o ser humano, ele usa hoje o capital, né? A gente vende a nossa força de trabalho para ter recursos financeiros, só que a gente doa tanto o nosso tempo que depois a gente não consegue ter uma qualidade de vida. E aí o que acontece? A gente adquire doenças e usa esse dinheiro que a gente vendeu nossa força de trabalho para cuidar da saúde, né? Então é uma contradição do capital, né? Então assim, foi nessa crítica dessa observação de ver que a gente tem que produzir, tem que trabalhar, mas cadê o tempo? Eu falo isso, eu sou de uma cidadezinha pequenininha e antigamente, alguns anos atrás, a gente parava para conversar com o vizinho, sentar lá no passeio das casas, todo mundo conhecia todo mundo sabia quem era filho de quem, e hoje não é mais assim, inclusive nas cidadezinhas pequenas. Não tem mais o tempo do café, de chegar na casa do vizinho, o vizinho oferecer uma xícara de café. Foi se perdendo no tempo. E isso não é saudosismo meu, isso é notório, tanto na cidade grande como na cidade pequena, foi se perdendo, as pessoas não têm mais tempo, e a correria foi normalizando essa correria. O que não é legal. Todos nós produzimos, trabalhamos 40 horas, 44 horas semanais, dependendo do nosso trabalho, mas a gente precisa ter esse tempo. E dentro dessas 24 horas, além do sono, que o ideal é 8 horas de sono, mas eu acredito que a maioria não consegue ter 8 horas de sono. Então, assim, veio dessa angústia. Não minha também, porque eu trabalho e eu tenho que dar conta de muita coisa, mas eu ainda luto para ter um tempo de qualidade para mim, para a minha família, para meus amigos. Então, esse livro nasce nessa perspectiva crítica de levar o outro a refletir sobre um tempo de qualidade. E diante dessa percepção sua crítica da realidade, Café das Três é pausa, denúncia ou sobrevivência? Ou podemos dizer que estamos tomando um café frio? Ele tem os três. Ele é crítico, ele nasceu da crítica, né, do tempo, do capital, mas ele também é uma pausa, porque eu paro para escrever, né? Eu costumo dizer que escrever não é terapia, mas é terapêutico, né? Para mim, a escrita ela é terapêutica. Então, assim, ele nasce disso, é a crítica, mas é uma pausa também, porque hoje eu não vivo só da literatura, então eu preciso dar uma pausa para poder escrever. Mas ele nasceu, de fato, da crítica. Por que o tempo é tão central na sua escrita? Porque o tempo ele decide o que você vai fazer. Por exemplo, nós temos 24 horas por dia, dentre eles 8 horas para dormir, simbolicamente, e os outros para distribuir no decorrer do dia. Então, o tempo é central para tudo. Nós temos um tempo para comer, nós temos um tempo para trabalhar. Então, hoje o tempo, ele manda, ele é, de fato, o relógio da vida, do trabalho, da saúde. Por exemplo, tem pessoas que não cuidam da saúde, uma hora o tempo vai chegar e vai cobrar se você tem uma qualidade de vida, se você não parar para fazer uma atividade física, se você tem uma má alimentação. Então, o tempo, eu acho que ele é tanto nosso inimigo, quanto ele é nosso amigo. Depende de como você usa ele. E quando você observou lá sua equipe na hora do Café das Três, você observou que provavelmente eles não estavam vivenciando aquele momento presente. A gente está desaprendendo a viver o presente? Sim. A tecnologia ela veio para modernizar o mundo, mas ao mesmo tempo ela veio para nos transformar em máquinas. Porque é o seguinte, hoje não diz todos, mas 90% da população hoje tem um celular, um aparelho de celular, do qual ele tira você se você não tiver uma conscientização, ele tira você do presente. Eu tenho uma regra na minha casa, eu tenho um filho pequenininho de 5 anos, nós temos regra em casa, ninguém almoça com celular. Então, assim, isso deveria ser normal, mas você chega em restaurante, vou dar só um exemplo, você chega em restaurante, está todo mundo sentado e está todo mundo com o garfo e no celular. Então, eu acho que as pessoas, o ser humano, a humanidade, como diz o filósofo e sociólogo Bauman, ele traz a teoria
da modernidade líquida, que tudo hoje é para já, tudo hoje dissolve nas mãos, escorre. Então, o Bauman, ele traz um estudo bem interessante sobre essa modernidade líquida. Então, a gente está normalizando as coisas rápidas, o fast food, tudo para ontem. As pessoas não querem ter trabalho. Tudo que dá trabalho cansa. E as pessoas não querem, elas querem. Por exemplo, escrever. Escrever cansa. Entendeu? Dá trabalho raciocinar. Então, hoje eu falo do celular, mas eu falo da IA. Nós, escritores, hoje nós temos um problema gigante. A IA ela veio para ajudar a humanidade. Fato. Porém, se você não souber usar a IA, ela vai roubar tudo que nós sabemos. Eu queria que a IA lavasse, passasse, cozinhasse. Eu não queria que a IA escrevesse por nós. Porque se a IA começar a escrever por nós, o que será dos escritores, dos pensadores, das teorias? Vamos falar só daquilo que já existe. Então, eu acho que nós precisamos acordar para viver, de fato, o presente. E na sua convivência diária, profissional com pessoas, como você distancia disso para além da crítica relacionada ao convívio e à forma como estamos vivendo? Como eu te falei, eu tenho alguns acordos com os amigos. Por exemplo, eu tenho encontros literários em casa. Eu faço na casa dos amigos, na minha casa. Então, assim, uma forma de introduzir esse tempo presente de qualidade é poder fazer encontros, rodas de conversa, dialogar mesmo, ser um compromisso, não é um sarau, mas é você poder sentar, conversar, dialogar, ter uma rede em casa para sentar com um companheiro, dialogar. Então, eu acho que uma forma de quebrar esse ciclo dessa tecnologia é estar presente, é ser presente. E tem uma poesia sua do livro Café das Três, que chama Beleza é Sutil. Estamos morrendo desde que chegamos. É uma frase forte, é uma constatação. Como a gente pode compreender essa frase que é tão marcante? É muito simples. Quando nasce uma criança, meu filho nasceu tem 5 anos. Então, eu compreendo o tempo assim. Quando você nasce, você tem um tempo determinado aqui na Terra, só que você não sabe quanto tempo é esse. E se você não vive de verdade, não se dedica ao que você quer. Vou dar um exemplo. Tem muita gente nas situações erradas. O que é isso? Você fez uma profissão, uma faculdade, porque a família, porque acha que vai dar dinheiro, tá? E você vive infeliz nessa profissão. E um belo dia você dá um AVC, você morre, o seu tempo acabou aqui na Terra, e você, ou então envelhece, mas é infeliz, porque você queria ter tido outra vida, ter vivido muitas experiências, mas ter coragem de enfrentar essa escolha que foi imposta a você, e você aceitou, porque todos nós temos possibilidade de escolhas. Então, assim, a morte não é uma escolha. A gente nasce determinada, a única certeza da vida é a morte. Você nasce e a humanidade inteira, embora exija determinadas religiões, e mesmo que uma delas diz que você pode voltar, mas você vai ter um tempo para findar aqui na Terra. Então, assim, foi daí que veio essa reflexão, que a gente morre desde quando começa a nascer. Então, eu nasci, mas eu tenho um tempo determinado na Terra. E eu acho que nós, os seres humanos, e eu me coloco também, a gente não sabe aproveitar esse tempo que temos aqui na Terra. Com certeza, Biane. E compreender isso é viver nesse intervalo. Exatamente. De que forma a poesia te acolhe como mulher, como mãe? Difícil para essa pergunta, viu? Como eu te falei, a minha escrita ela é mais para eu colocar no papel aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, e que de alguma forma eu consigo chegar a outras pessoas. Mas ela me acolhe porque quando eu estou com raiva, ou quando eu estou desapontada, ou com qualquer outro sentimento, o papel me acolhe, a caneta, ou o computador, porque hoje a gente digita muito, eu ainda uso a caneta, mas eu digito. Então, assim, acolhe porque você tem alguém para lhe ouvir. Pode não falar, mas vai lhe ouvir. Então, assim, a escrita, ela tem me acolhido desde os 14 anos, que eu escrevo desde os 14 anos.
Então, hoje a minha escrita é uma aliada de chegar a outras pessoas, a outras mulheres, as crianças, porque eu também trabalho com literatura infantil. Então, assim, não deixa de ser uma acolhida, não deixa de ser uma terapia, não deixa de ser uma ferramenta para mim e para o outro. A maternidade moldou o seu olhar literário? Com certeza. Eu já leio escrever desde os 14 anos, mas eu fui mãe aos 35. Então, assim, até 35 anos eu não sabia o que era amor profundo. Porque você diz assim, eu amo o pai, eu amo a mãe, eu amo meu marido. Não. Enquanto você não for pai, enquanto você não for mãe, você não sabe o que é amor profundo. Você sabe o que é amor mais profundo, não. Por quê? Porque é o único amor que você consegue dar à vida. Se você é pai, se você tiver que dar vida, você não pensa duas vezes. E se você tiver que fazer escolhas, você não pensa duas vezes. É instantâneo. Então, assim, a maternidade me mudou, me moldou. E eu sou uma pessoa melhor depois que Pedro nasceu. Porque me trouxe reflexões que eu não tinha. Eu era uma pessoa livre. Eu colocava a mochila nas costas e ganhava o mundo. E quando o Pedro nasceu hoje, eu quero deixar um mundo melhor para Pedro. Eu não tinha um pensamento de o que é que eu vou deixar. Hoje eu tenho esse pensamento, como que eu vou deixar um mundo melhor para meu filho. Então, assim, a maternidade me moldou e me ensinou a escrever melhor. Hoje, pegar minhas coisas antes de Pedro e depois de Pedro, ela traz mais reflexões, ela traz mais essas afirmações do dia a dia. Então, Pedro, a maternidade me mudou e me mudou para melhor. Ibiane, e nesse mundo que a gente vive, que parece, né, natural calar a voz das mulheres, de perseguir, escrever para você é existir com mais verdade? Com certeza. É uma verdade absoluta que você acabou de trazer. Vivemos hoje em um mundo onde se mata. Quando a gente está conversando aqui, tem pelo menos 6 mulheres sofrendo violência no país. Isso é estatística. Tá? As estatísticas trazem que a cada dia, a cada 24 horas, 4 mulheres mortas por feminicídio. Então, nós estamos num país extremamente violento contra nós mulheres. Então, estamos a violência física, aí vem a violência psíquica, né, psicológica, e vem essa violência do medo das mulheres falar, de poder se expressar, de poder assumir cargos, de poder estar no poder. E quando a gente fala no poder, é estar no cargo superior ao homem. Então, assim, hoje me deixa muito triste ver que, ao invés dessa modernidade nos ajudar, essa modernidade está cada dia mais sobre mulheres e para mulheres também. E isso é triste. Nesse livro eu trago várias poesias sobre a violência, sobre esse tempo de violência, tá? Sobre mulheres. E é triste. O nosso país tem vivido episódios de, assim, cotidiano. O que deveria ser apenas uma coisa esporádica, hoje está sendo, assim, eu não consigo mais assistir os telejornais. Que a violência, ela tomou uma proporção do país muito grande contra as mulheres. Por exemplo, hoje eu tenho medo de sair na rua à noite. Eu não tinha, eu moro em Conquista, estudei, que Conquista eu pegava, eu descer do terminal e ia para casa sozinha. Isso há uns 11 anos atrás. Hoje eu não tenho mais coragem. Eu fui professora no Francisco de Moraes e eu desci ali o Jurema, eu tinha a pé. E chegava em casa 11 horas da noite. Hoje eu não tenho coragem. Então, assim, estão nos amordaçando de alguma forma e está partindo para a violência física, porque antes tinha muito uma violência, não tinha dados, na verdade. A violência sempre houve, mas não tinha dados, e hoje tem dados, então é muito triste. E você, nas suas observações, você atribui esse aumento, quer dizer, vamos chamar de aumento porque são casos que estão se tornando mais visíveis, mas, como você mesmo citou, sempre existiu. Mas o porquê a gente ainda não conseguiu evoluir? E aí eu falo especificamente dos homens. Essa desconstrução patriarcal. Eu lhe falo porque eu tive sorte de nascer numa família onde o meu pai não... Hoje meu pai tem 70 anos e é vivo. Meu pai, eu fui criada numa cultura não machista. Eu tive a sorte. Mas isso é cultural. Isso é cultural. E essa cultura é difícil de
arraigar, tirar das pessoas. Então, essa sociedade que é administrada por homens, porque sempre foi administrada por homens, essa sociedade, é muito difícil. Então, por que eu acho, na opinião minha, que o aumento dessa violência está sendo grande? Porque as mulheres conseguiu as duras penas, nós conseguimos o primeiro voto e todos os direitos que chegou até agora, as mulheres conseguiram espaço. E hoje eles querem retroceder esse espaço. Então, assim, como eu falei, sempre houve violência, só que agora ficou mais assim, evidente essa violência. É porque assim, os homens, e aí de um modo geral, é cultural. Esse machismo, essa forma de ver o mundo é dele. E aí é uma crítica que é igual o racismo. Você não precisa ser só racista, você precisa ser antirracista. E machista é exatamente isso. Você não deve ser só. Eu não sou machista, mas você deve ser antimachista. O que é isso? É o que hoje a gente já está trazendo essas discussões. Se você tem um amigo que está numa conversa e você vai falar machista, você, homem que não é machista, deve ter essa conversa, porque o homem vai escutar o homem, mas ele não vai escutar uma mulher. Então, é uma desconstrução que vai ser para a vida inteira. E Biane, e voltando agora um pouquinho para a sua poesia, como você consegue descobrir em coisas mínimas, coisas singelas, e traz essa poesia linda para os seus leitores? O poeta, a poetisa, ela tem essa sensibilidade de olhar para algo e ver mais do que algo. Por exemplo, aqui onde eu moro hoje, um pombo assentou na janela. Tinham 3 pessoas na sala, ninguém se tocou que o pombo sentou. Eu consigo olhar para o pombo e conseguir construir algo relacionado ao pássaro, à liberdade, sabe? Então, assim, a escrita do cotidiano está mais voltada para o olhar do poeta. Porque, às vezes, a mesma pessoa, 3 pessoas olham para a mesma coisa e não conseguem ver isso. Então, nós temos uma sensibilidade de ver as coisas e, através das coisas, a gente consegue fazer essa produção literária. Quando você percebeu, você falou que começou lá com 14 anos, estava iniciando a adolescência, mas quando você descobriu que escrever passou a ser uma necessidade na sua vida? Aos 18 anos. Porque eu escrevi a adolescência ali, sem muito compromisso, né? Era esse caderninho, aquele poema romântico e tal. Só que com 18 anos eu compreendi que eu escrevia de fato, que aquilo era literatura. Com 20 anos eu ganhei um concurso agricultista e aí eu entendi que o que eu escrevia era literatura. E ali eu entendi que eu tinha um papel maior do que eu imaginava. Então, assim, a literatura, ela tomou uma proporção depois dos 18 anos na minha vida. O escritor, o poeta, ele, quando ele escreve com a sensibilidade de quem vai ler, vai ter uma percepção diferente do mundo. É um conselho, é uma viagem. Como você define a sua poesia, o seu olhar? Você puxa para dentro ou extravasa para fora? Depende do momento. Eu escrevo das 2 vertentes, mas ultimamente eu tenho escrito de dentro para fora. Mas, por exemplo, eu fiz um poema semana passada sobre esses acontecimentos de violência no país. Então aí foi na revolta. Aí eu brinco com meus colegas, na revolta eu tenho mais força nas palavras. Mas é isso, eu consigo escrever de dentro para fora, trazer essa reflexão para o mundo, mas eu também consigo escrever de fora para dentro. E nesse caso... E no caso, você, porque observando a gente percebe que, por exemplo, às vezes o escritor, o poeta, ele costuma escrever coisas espetaculares e felizes quando ele está num momento não muito legal. E o contrário também é verdadeiro. Você acha que é isso mesmo? Isso mesmo. Ele consegue, o poeta ele consegue falar sobre a tristeza. Ele tem colegas que só gostam de falar sobre tristeza. Eu tenho colegas que escreveu livros maravilhosos passando por decepções amorosas. Tem pessoas que não conseguem expor isso. Então depende muito do escritor.
depende muito daquilo que você quer colocar para fora. A gente sempre conversa aí, você roda de conversa com como que você produziu tal livro, em que aspecto. Então, por exemplo, depende do próprio autor. Eu produzi um livro na dor. Eu tenho um livro que é a minha paixão. Eu digo que eu vou ficar velhinha, mas o livro ele é muito especial para mim e ele vai ser referência por onde eu for. Foi o livro Eu, Tu, Ela, Nós Mulheres. O Eu, Tu, Ela, Nós Mulheres foi num momento muito difícil da minha vida. Foi uma homenagem a 4 mulheres também, que passou por um momento difícil, por isso que o livro chama Eu, Tu, Ela, Nós Mulheres. É um momento onde eu passei por uma crise de ansiedade muito grande, eu estava parida e eu estava no mestrado, uma loucura a minha vida. E eu consegui externar tudo isso no livro. No dia que eu publiquei o livro e fiz o lançamento, eu chorei, porque as 4 mulheres que foram referenciadas, né, no livro estavam presentes e não tinha como não lembrar. Quando eu pego o livro, eu sei como foi escrito cada poema, cada poesia. Então, assim, você consegue escrever na tristeza, na expor, mas eu também consigo escrever feliz, eu consigo trazer a felicidade. Mas, assim, a observação de 90% dos colegas, a gente consegue mais escrever na revolta, na crítica e na tristeza. Na felicidade, é mais complicado você expor. A gente consegue, a felicidade trava. Pelo menos comigo. E existe um ritual da escrita? Existe. Um tempo você vai criando, tipo um esqueleto, digamos assim, um rascunho de como você escreve. Quem lê minha escrita diz assim, me conhece, pode não saber que fui eu. Eu tenho amigos que pegam algo meu e ligam, é teu, né? Meu? Já conhece a forma que você escreve. Mas isso tem que ser um leitor muito perspicaz, que acompanha a sua escrita. Eu, por exemplo, gosto de escrever à noite. Às vezes eu levanto 2 horas da manhã, geralmente tem um caderninho do lado, ou um bloco de nota do celular. Eu tenho uma ideia, eu ponho aquela ideia, no outro dia eu vou. Então, assim, eu não tenho aquele ritual assim, que tem pessoas que acordam cedo para fazer uma poesia, não. É isso, vem a inspiração. Por exemplo, eu vejo o pombo, eu vejo algo, eu vejo um filme. Já terminei um filme, fiz uma poesia, não sobre o filme, mas sobre algo que me remeteu àquele filme, ou sobre a série, ou reportagens. Então, assim, ritual assim, é algo que desperta aquilo que está no seu subconsciente, você acaba transcrevendo para o papel. E quando você escreve, Biane, assim, a questão é cura ou reencontro? Os dois. O Eu para as Mulheres foi cura. Foi uma união de 4 mulheres passando por problemas muito parecidos. As 4 desenvolveram uma ansiedade aguda e as 4 estavam no mestrado, as 4 eram mãe de criança. Então, assim, foi uma união para curar. Então, o livro do das Mulheres é uma cura. O Café das 3, ele já não é uma cura. Tem uma divergência. Então, a gente consegue, o autor ele consegue andar em espaços diferentes. Então, é cura. O outro, às vezes, não é encontro. Para mim, o Café das 3 eu me vejo como encontro do que mais uma cura. Eu ia fazer essa pergunta para você, se o Café das 3 é íntimo, crítico ou híbrido? Ele é crítico, tá? Ele é das mas eu penso, o que eu trago, ele é mais crítico. Se pegar todos os poemas, eles vão ser críticos, eles vão ser reflexões sobre todos os 70 poemas. Então, ele como crítico. E como a palavrilha e os coletivos influenciam o seu processo? O Palavrilha foi um presente na minha vida, junto com o Noi. O Noi é uma escritora aqui de Conquista, é uma parceira minha. A comunidade Palavrilha nasceu de um curso de curadoria, eu sou curadora literária, fiz o curso junto com o Noi, e foi um trabalho de conclusão de curso. Só que a nossa professora, que é Rogéria Maciel, aqui de Conquista, uma professora da UFA e tal, a Rogéria viu potencial no trabalho. Falou, olha, o trabalho de vocês consegue sair do papel. E ela tem uma experiência larga, ela é uma artista plástica. Ela diz assim, o trabalho de vocês consegue sair do papel. Então, guarde isso, serve para editar e tal. Só que assim, você termina o curso, a gente guardou o trabalho.
que era exposição e tal. Saiu um edital aqui da PENAB, de Vitória da Conquista, e saiu do Estado. Nós disse assim, Bel, você faz para Vitória da Conquista, que eu vou fazer para o Estado. Vamos fazer o projeto? Vamos. E eu ganhei do município. E o Estado, a gente ficou na suplência. E aí nasceu a Comunidade Maravilha. É um projeto voltado só para mulheres e literário. Então, a gente faz clube literário só para mulheres. Aí a gente tem várias mãos dentro desse projeto. Então, a gente trabalha com sarau, a gente trabalha com oficinas literárias de escrita criativa. Aí, durante esses 2 anos, vai fazer 2 anos, eu e nós dá formação, às vezes a prefeitura chama a gente para fazer formação, e feiras literárias. Então, a gente está focado em fazer oficinas de escrita criativa para mulheres. Então, a Comunidade Palavrilha é para ter um apoio para mulheres. A priori, é para mulheres conquistenses. Na Feira Literária agora de Conquista, a gente conseguiu reunir 32 mulheres, escritoras conquistenses, numa antologia. Então, foi muito bonito, o lançamento foi na Feira Conquista, e a gente conseguiu reunir essas mulheres e fizemos um sarau. Então, assim, a gente não tem custo financeiro, a gente, é pago, não. A gente faz, claro, oficinas, a gente tem a carga horária, mas a gente faz isso voluntariamente para dar oportunidade de fomentar a literatura conquistense, de mulheres. Temos muitas propostas já para o ano que vem. A agenda está ainda organizando, mas a comunidade, ela mudou minha perspectiva de fomentar a literatura em Vitória da Conquista. Então, a gente fizemos as oficinas no Centro de Cultura, onde 0800, é gratuita a oficina. Então, eu e nós nos dispomos de estar orientando essas mulheres. Por exemplo, quem não tem experiência, a gente faz curadoria literária, a gente consegue orientar sobre publicação de livros. Então, a gente faz uma assessoria para mulheres. A única regra tem que ser mulher. E isso é muito bom, Ibiane, porque eu ouvi o seu podcast, um dos seus podcasts, você falou sobre a dificuldade de quando você saiu lá da sua cidade, do pessoal acreditar que você ia chegar onde chegou, né? E a gente sabe quando a gente sai de uma cidade pequena, as dificuldades são imensas, né? Que quem convive numa cidade grande, por mais que tenha as dificuldades, não imagina como é. E é importante você ter esse projeto, porque exatamente vai dar oportunidade que você não teve lá no início, né? Exatamente. É por isso que eu sinto realizada com a Comunidade Palavrilha, é por isso. Como eu te disse, eu sou de Ribeirão do Lago, e eu já sei qual foi o podcast que eu disse isso. E aí é o seguinte, me perguntaram, o que eu falaria para a mulher de 14 anos que começou a escrever? Eu disse, obrigada por não desistir. Porque, assim, eu não tive apoio. Eu escrevi porque eu sou insistente, sou geminiana, eu não desisto fácil das coisas. Mas, assim, eu não tive apoio. Vitória da Conquista, eu me sinto muito feliz. Eu fui muito acolhida em Vitória da Conquista pelos colegas, né, escritores. E aqui fixei casa mesmo, amigos, escritores. Então, assim, o que eu posso retribuir por tudo que eu recebi depois foi o mínimo que eu posso ter essa rede de apoio. É para uma mulher que queira escrever, mas não sabe por onde começar. Eu quebrei a cara. Portas foram fechadas na minha cara. Hoje eu tenho experiência de várias editoras. O Café das Três, por exemplo. O Café das Três é um presente porque eu fui escolhido por editora. Então, olha para tu ver. Eu comecei e aí, um belo dia, o meu original foi aceito por editora de São Paulo e tal. Então, isso é muito importante para o autor quando ele é reconhecido, quando o livro dele é escrito por uma editora, quando você não tem custo. Significa que sua literatura vale alguma coisa. Então, assim, é muito importante. E nunca esquecer de onde você veio. A minha biografia sempre vai estar lá. Sou de Nova Brasília, município de Ribeirão do Lago. Você falando nisso, eu estive com esse projeto Palavrilha lá, tem 20 dias. Eu fui convidada pela escola que eu formei, Antônio Gonçalves, para fazer essa oficina. Lá não foi para mulheres, lá foi para os estudantes, né? E eu voltei a casa como escritora e falei isso para os meninos. Aqui eu passei por aqui, eu era escritora. Mas as pessoas não levaram a sério. Nunca achou que eu ia chegar onde eu cheguei.
Mas eu não desisti. Agora, eu tive pessoas que confiaram em meu trabalho. Então, primeiro você tem que acreditar em você. Mas você não faz nada só. Você é uma andorinha só não faz verão. Eu tive pessoas do meu lado que leu minha literatura e disse assim, eu acredito em você. E foi através dessa credibilidade que em 2020 para cá eu comecei a fazer meus lançamentos solo. Mas assim, a carreira começou de 2014 para cá. Eu tenho mais de 50 antologias publicadas. Então, assim, quando eu lancei meu livro solo, eu já tinha me colocado no mundo, como diz um colega meu, no fogo, para ver se realmente é ouro, né? Mas é isso. A palavrinha vem para dar esse suporte, para dar essa rede para as mulheres que estão começando na escrita. E qual foi, você falou aí dessa luta, qual foi a sensação que você sentiu quando teve em mão o seu primeiro exemplar publicado? Foi o meu primeiro livro, meu poesia, ele é um compilado de tudo que eu já tinha feito. Aí eu vou contar a história do meu poesia, porque ele é simbólico, né? Meu esposo, ele é amante da literatura, foi professor, e ele ama literatura, e ele foi o meu maior incentivador a vida inteira. Quando ele sempre me dá um presente de aniversário, e aí esse ano, do livro, ele disse, olha, procure uma editora, porque eu vou lhe dar de presente um livro. Como esse livro a gente compra em lojas e tal. Ele, não, você não entendeu. Você vai publicar um livro. Eu falei, nada. Ele falou, você tem 50 antologias no país todo. Eu já escrevia para jornais do Mundo Jovem, já rodava o país. E eu já era conhecida, né? Eu já participei de muitos editais e tal, já tinha alguns prêmios, mas meu livro eu não tinha. E eu tinha medo. E ele disse, não, você vai lançar um livro, você pode fazer a curadoria, é seu presente. Só que eu não acreditei. E aí, e ele é bem tranquilo. E aí, com 30 dias, ele falou assim, cadê o orçamento? Falei, não tem orçamento. Não fiz. E aí eu vi que era verdade. Aí eu procurei colegas e aí eu fui entender como é que era o processo editorial, que isso aí é outra história. E aí eu consegui. E, de fato, veio o livro. É uma homenagem, inclusive, a ele, por ele acreditar em meu trabalho. Ter um companheiro que acredita na sua escrita é bem importante. E aí eu lancei o Eu Poesia. Tive a sorte de lançar o Eu Poesia na Fli Conquista, isso é importante. Pensa aí, uma iniciante lançar em uma feira literária, né? Dá um impacto bom também. E aí lancei o Eu Poesia, que é um compilado de tudo que eu já escrevi. Então não tem um tema específico. Eu chamo Eu Poesia, porque sou eu na poesia. Foi pela editora de São Paulo também, a Vecejar. E daí para ele nunca mais parei. E o que vem aí depois do Café das Três? Estou produzindo. Eu tenho 3 projetos, não vai ser todos para o ano que vem. Eu estou participando de alguns concursos, de alguns editais, tá? Mas eu vou dar um spoiler aqui. Eu tenho um livro, eu sou neurodivergente. Ainda não entrou na minha biografia, não, tá? Esse ano eu fui laudada como TDAH avançado. Eu já sabia, mas eu não sabia. Então, eu sou uma neurodivergente. E aí, eu resolvi trazer essa divergência. Não é nada demais do que ser um pouco diferente do outro. Eu sou acelerada, você percebe pela voz, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que eu fiz um livro, tá pronto, chamado Cápsula do Agora. Todas as poesias retratam o TDAH em várias formas possíveis. Todas as poesias são do TDAH, que eu trago isso para o cotidiano. Quando eu terminei o livro, eu me emocionei, lá na mão da editora, já fui corrigido e tal, já está na mão de alguns colegas para ler, né, para ter uma crítica literária antes de partir ao mundo. Então, assim, ele está aqui no forninho. Eu estou participando de alguns editais e eu estou aguardando respostas, se vai ser digital ou se for de todo mesmo. Mas eu quero ver a evolução do TDAH através da literatura. Quantas pessoas, quantos jovens têm TDAH? Eu tenho 40 anos e eu tive dificuldade de ter ano. Dificuldade pessoal. E aí, minha tia vai fazer o teste. Porque se você tem TDAH.
E quando acontece, eu poderia ter algo assim. Eu perdi funções cognitivas, porque eu fui por isso. Então, não, eu sabe, eu fiz com 40 anos. Então, assim, que a pessoa não precisa de 40 anos, perder algumas funções cognitivas, poder se cuidar, não ter vergonha de dizer, e realmente usar isso a favor. Então, eu fui usar a minha inteligência para poder contribuir de alguma forma para as pessoas através da poesia a lidar com o seu trabalho. Dani, estamos infelizmente chegando ao final do nosso bate-papo. Esse bate-papo assim muito bacana, espetacular, principalmente sobre a sua poesia que você traz com tanta sensibilidade, com coração. Mas eu vou te fazer algumas perguntas ainda antes da gente chegar no nosso final. Depois de transformar o cotidiano em poesia e olhar para a vida com esse filtro tão sensível, que diagnóstico poético você faz da nossa contemporaneidade? Doeu, essa contemporaneidade, eu entendo que ela está bem complexa. Eu achei que a nossa contemporaneidade ela será mais fácil de lidar, de trabalhar. Mas não. A contemporaneidade ela traz as suas perspicácias do seu tempo. Né? Então, aqui estão 1, 2, 5, mas assim, é uma contemporaneidade do qual a gente não precisa lapidar. Sabe? É uma contemporaneidade de acessibilidade às tecnologias, mas ao mesmo tempo é uma contemporaneidade que nos interrompe das comunidades. Mas, como eu te falei no começo, eu sou um otimista realmente. Né? Eu acredito que a nossa sociedade, que a nossa contemporaneidade, ela vai deixar marcado eventos históricos, mudanças globais, umas nem tanto boas, mas eu acredito que a humanidade ainda pode ser melhor. E olhando para tudo isso, a pressa, os vazios, as pausas, as pequenas existências, qual é a sua perspectiva de futuro para nós, enquanto sujeitos que tentam viver em um mundo que não para? A minha perspectiva é o que eu digo aqui no livro, é que precisamos parar. E eu tenho uma frase que ela é inevitável na vida do ser humano. A frase não é minha, não, tá? Mas é o seguinte: se você não parar pelo amor, você vai parar pela dor. E quando eu trago que é a dor, é isso. Se você não tiver um tempo para você, de fazer uma atividade, de se cuidar, de se olhar no espelho, seja homem ou mulher, ou seja pai, seja mãe. Por exemplo, eu mudei hoje minha rotina por causa do meu filho. Eu trabalhava em outro setor, eu abri mão de concursos, eu fiz algumas escolhas para estar com o meu filho. Porque eu não quero voltar a olhar esse pensamento e falar, poxa, eu perdi a melhor fase do meu filho, porque eu queria produzir 44 horas semanais e tal. Mas nem todo mundo pode fazer as escolhas que eu fiz, de ser autônomo. Hoje eu trabalho para mim. Mas nem todo mundo pode fazer escolhas. Mas você pode olhar para si um dia, 10 minutos, eu tenho qualidade para você. Ibeane, muito obrigado por esse espetacular bate-papo. Agradeço você. Dizer que o podcast está sempre de portas abertas para você. Foi assim muito maravilhoso esse bate-papo nosso. E eu passo para você deixar suas considerações finais, dizer o que você pensa e, quem sabe, deixar uma mensagem aí de otimismo principalmente para as mulheres que vivem momentos tenebrosos nessa nossa sociedade. Primeiro, agradecer você, é um prazer imenso. Eu amo falar de literatura, então estou sempre disposta a participar, a conversar, a dialogar. É um prazer imenso estar aqui com você. O que eu tenho a dizer para nós mulheres, para essa sociedade, é que não se cale. Seja qual for a sua situação, não se cale. Realize seu sonho. Enfrente aquilo que, de fato, é difícil enfrentar. Então, assim, hoje é isso. Seja você, não deixe que o outro lhe transforme naquilo que você não é. Então, assim, hoje
Precisamos estar vivas, mas vivas e felizes. Então, seja qual for a sua situação, hoje, da mesma forma que essa tecnologia chegou também a forma de denúncia, as DEANs espalhadas nesse país. Então, assim, grite, fale, chame, fale o vizinho, não se cale. O que não podemos fazer é se calar, nos amar e se cuidar. Só para fechar, eu vou deixar uma coisinha bem pequenininha, que chama relógio, no Café das Três, e diz assim, ó, sem saber a hora, na correria sem pausa, o relógio gira sem rumo, a vida passa sem encontro, o tempo voa sem abraço, e eu, com o tempo, vivendo sem tempo. Não é possível que nós temos 24 horas por dia e não temos tempo para a gente. O dia que nós, ser humano, aprendemos a nos amar primeiro, a gente vai conseguir o mundo. Então, hoje eu me amo, eu me cuido para eu poder ser uma mãe melhor, eu poder ser uma esposa melhor, um profissional melhor. Então, a frase que eu tenho que dizer é: se cuide e nos cuidemos. Com certeza, Eliane. E para quem quer adquirir seus livros? Muito bem, agora é a hora de fazer o comercial. Olha, este livro, O Café das Três, que é o Caçulinha, eu vendo comigo, eu faço entrega com Vitória da Conquista, mas você consegue no site da editora Libertinagem. Se você entrar aqui, vai chegar na sua casa, tá? www.editoralibertinagem.com.br, vai conseguir chegar aí via Correios. E mais, consegue comprar na Amazon. Então, se você pesquisar lá, Ibeane Moreira, vai achar o Eu para nós Mulheres. Tá? Eu sempre estou em eventos, eu tenho uns exemplares. Para onde eu vou, eu carrego o livro. Os outros também estão comigo, mas você consegue encontrar meus livros na Amazon. E pode chegar no conforto da sua casa, se você quer uma pausa com um café, se você quer refletir sobre a violência doméstica, a violência geral feminina. Se você quiser contar uma historinha para seu filho, porque eu tenho Pedro as Letras do Alfabeto, também tem Sonhos e Travessuras, que são poesias infanto-juvenis. Então, se quiser ter um acalento aí no seu dia a dia, aí é só procurar. Ou então, @ibeane.escritora, por lá também eu consigo conversar e fazer entregas em conquistas. E se for em outra cidade, eu consigo enviar pelos correios também. Que coisa boa. Então, tem muitos canais para adquirir sua literatura. Sim. A gente vai deixar aqui embaixo os endereços que você citou, aí para os nossos ouvintes que tiver interesse de adquirir. E com certeza, depois desse bate-papo, quem não conhecia você vai com certeza querer conhecer, porque a poesia toca a gente. E aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Fica todos na paz. Curta, compartilhe esse conteúdo. Acesse lá os endereços, o Instagram de Ibiane, conhece um pouco da escritora. E até o próximo episódio. A todos uma boa noite. Fica na paz.